Hoje falaremos da Polizei. Quem foram esses homens? Qual é a sua história? E qual foi o seu desfecho na Segunda Guerra Mundial? Por ordem do Führer Adolf Hitler, a Polizeidivision foi criada em 1º de outubro de 1939 pelo Escritório Central da Polícia de Ordem, com aproximadamente 15 mil soldados esses que vieram da Ordnungspolizei. Seu ponto de encontro era a área de treinamento militar de Vanden. Os soldados transferidos da Polícia de Ordem permaneceram membros da Polícia de Ordem e não foram transferidos para o Exército. Além disso, o 300º Regimento de Artilharia e o 300º Batalhão de Comunicações do Exército foram incorporados à divisão. Os policiais receberam as patentes e uniformes do Exército, com exceção dos bonés, que ostentavam a águia policial. Suas golas e fivelas de cinto também eram da polícia. A insígnia era do modelo da Waffen-SS. Em janeiro de 1940, a divisão também foi transferida para a linha Siegfried, na área de Kaiserstuhl, substituindo a 205ª Divisão de Infantaria da Wehrmacht. Pouco depois do início da campanha ocidental, a divisão foi designada para o 17. Armeekorps. A divisão da Polizei também participou da campanha ocidental em 9 de junho de 1940. Nesse dia, a divisão contava com 33.561 homens. A divisão cruzou o Canal das Ardennes, a sudoeste de Sedan, e avançou sobre Vouziers. Em 14 de junho, a divisão chegou a Les Islettes, a sudoeste de Verdun. Já a leste de Bar-le-Duc, a divisão cruzou o canal Rhin-Marne e avançou para Neufchâteau e Besançon, até a fronteira suíça. Lá a divisão ficou estacionada em 22 de junho. Já em 10 de julho de 1940, a divisão foi transferida para a área de Saint-Dizier como força de ocupação e em 2 de agosto de 1940 para a área de treinamento militar francesa de Suippes. Lá, a divisão foi renomeada como Divisão Policial SS, ou SS Polizei Division. Seu efetivo foi reduzido à metade, com a dispensa de pessoal mais antigo. O 300º Regimento de Artilharia e o 300º Batalhão de Sinais foram destacados da divisão e devolvidos ao Exército. Eles foram substituídos por unidades policiais recém-formadas. A designação SS ou Schutzstaffel foi adicionada à divisão a pedido de Himmler. Em 17 de abril de 1941, a divisão foi finalmente incorporada à Waffen-SS, e a partir de meados de junho de 1941, a divisão foi transferida para a Prússia Oriental. Em 30 de junho de 1941, a divisão cruzou a fronteira com a Lituânia e seguiu as unidades do Exército para o Nordeste. Em 14 de julho, cruzou o rio Daugava, perto de Drissa, durante a noite de 24 de julho. Eles passaram por Ostrov. Já em 1º de agosto de 1941, a divisão lançou um ataque para capturar a posição estratégica perto de Luga. Após sofrer pesadas baixas, a divisão interrompeu seus ataques e, em 22 de agosto de 1941, deslocou-se para sudoeste, passando por Sapolé, para atacar o flanco das posições russas. Para evitar o cerco, o Exército Vermelho evacuou a cidade em 1º de setembro de 1941. Nessa altura, a Polizeidivision havia sofrido pesadas baixas, com 1.000 mortos e 2.000 feridos. A divisão então foi subordinada ao Corpo de Exércitos 50, ou 50. Armeekorps. Em 9 de setembro começou a batalha por Krasnogvardsk, nos arredores de Leningrado. 5 dias depois, a divisão capturou a cidade, e em 18 de outubro de 1941, a divisão recebeu 3.000 reforços. Até fevereiro de 1942, a divisão esteve posicionada na área de Pushkin-Pulkava, dentro do anel do cerco em torno de Leningrado. Quando o Exército Vermelho lançou sua ofensiva no rio Volkhov, em 13 de janeiro de 1942, foi ordenada a transferência da divisão policial da SS para esse setor da frente. Em 10 de fevereiro de 1942, todos os policiais que ainda não eram membros da SS foram admitidos na organização.
Em 19 de fevereiro de 1942, a divisão deixou suas posições e colocando no lugar a 121ª Infantaria da Wehrmacht e marchou para a área de Chudovo. Lá foi subordinada ao 1º Corpo de Exército, ou Erster Armeekorps. A divisão recebeu ordens para restabelecer contato com o 38. Armeekorps. Em 15 de março de 1942, a divisão iniciou seu desdobramento e 4 dias depois conseguiu fechar a Bolsa de Volkov. A divisão então foi posicionada dentro do Bolsão e enfrentou intensos combates. Ao final de 1942, os 3 regimentos de fuzileiros tinham uma força combinada de apenas 500 homens. Quando a Bolsa de Volkov foi interrompida no final de junho de 1942, a divisão foi reintegrada ao Corpo de Exércitos 50 e transferida para a área de Sablina. De lá, a divisão marchou de volta para a frente fora de Leningrado, no caso a área de Krasnibor. Em 23 de julho de 1943, o Exército Vermelho lançou uma grande ofensiva nessa região e a Polizei Division repeliu todos os ataques. Em 8 de agosto de 1942, um batalhão de cada um dos 3 regimentos de fuzileiros recebeu ordens para se dirigir ao campo de treinamento da SS em Haidalaga, para serem reorganizadas. Após novos ataques russos, a divisão recebeu 2.000 reforços em 20 de agosto de 1942. A divisão permaneceu fora de Leningrado durante todo o ano de 1942. Já em 12 de janeiro de 1943, o Exército Vermelho iniciou sua ofensiva de inverno na frente norte, quando as tropas russas romperam as linhas inimigas ao sul do 26º Corpo do Exército, ou 26. Armeekorps. A divisão policial da SS recebeu ordens, e 4 dias depois, para libertar Schleswig e resgatar as tropas alemãs ali encurraladas. Contudo, os alemães não conseguiram resistir aos ataques russos e Schleswig teve de ser abandonada. Durante os intensos combates na região de Siniavina, a divisão policial da SS foi quase completamente aniquilada. Em 22 de janeiro de 1943, os remanescentes da divisão foram retirados da frente de batalha e transferidos para o 54. Armeekorps. A divisão reuniu-se em Sablina, onde 3 batalhões debilitados foram formados a partir dos 3 regimentos de granadeiros da Polícia SS. Em 9 de fevereiro de 1943, a divisão recebeu 1.200 reforços da Alemanha. No final de fevereiro de 1943, os combates diminuíram. Em 18 de março de 1943, o Exército Vermelho lançou outra ofensiva, mas a interrompeu após 2 semanas. Então, uma reorganização completa da 4ª Divisão SS teve então início na área de treinamento de Haidalaga. Em novembro de 1943, a divisão foi retirada da frente de batalha e designada ao 50º Corpo do Exército. No final de 1943, a divisão contava com 5.067 homens. A partir de 10 de janeiro de 1944, a divisão foi transferida para o rio Volkhov e colocada sob o comando da 28. Armeekorps. Posicionou-se no foz do rio Tigada. Intensos combates ali ocorreram em 17 de janeiro de 1944, durante a nova ofensiva de inverno soviética. Como o foco principal do ataque estava mais ao sul, perto de Novgorod, a 4ª Divisão SS nesse momento foi designada como Kampfgruppe Bock, que foi retirada da frente de batalha em 21 de janeiro de 1944 e transferida para 38. Armeekorps. Nos combates subsequentes, o Kampfgruppe foi quase completamente destruído. Abandonando todo o armamento pesado, os últimos remanescentes da divisão alcançaram a vila de Turkavich, via Ayedish, chegando assim às linhas alemãs. No final de março de 1944, os elementos restantes da divisão foram transferidos via Opotka para a área de treinamento da SS Kumach, onde ela obteve o nome Vierte SS Polizei Panzergrenadier Division. Após treinamento e formação, foi enviada para a região dos Balcãs. Elementos da divisão entraram em ação na Grécia em missões contra os guerrilheiros gregos
e a divisão também lutou perto de Belgrado. Já em janeiro de 1945, a 4ª Divisão SS foi enviada para a Eslováquia e de lá foi transferida para o norte, para a região da Pomerânia, onde mais uma vez entrou em ação, tentando conter os soviéticos. Logo depois, a 4ª SS foi transferida para Danzig, onde foi cercada pelas forças soviéticas. Após intensos combates, a divisão foi transportada através da península de Hila e por mar até Svinemund. De lá, a divisão descansou e em seguida se posicionou para se render aos americanos perto de Wittenberg-Lenzen. Os comandantes dessa divisão foram, em 1º de setembro de 1940, o Generalleutnant de Polizei Konrad Hitzler. Em 8 de setembro de 1940, o Obergruppenführer Kai von Pfeffer-Wiedenburg. Em 12 de novembro de 1940, o Gruppenführer Arthur Muefestadt. Em 8 de agosto de 1941, o Obergruppenführer Walter Kruger. Em 15 de dezembro de 1941, o Generaloberst de Polizei Alfred Wunenbeck. Em 17 de abril de 1943, o Brigadeführer Fritz Freytag. Em 1º de junho de 1943, o Brigadeführer Fritz Schmiedes. Em 18 de agosto de 1943, mais uma vez, o Brigadeführer Fritz Freytag. E em 20 de outubro de 1943, o Oberführer Friedrich Wilhelm Bock. As unidades da 4ª SS Polizei foram a Divisão Policial de 1939, o 1º Regimento de Fuzileiros da Polícia, o 2º Regimento de Fuzileiros da Polícia, o 3º Regimento de Fuzileiros da Polícia, Esquadrão de Bicicletas da Polícia, Batalhão Antitanque da Polícia, Batalhão de Engenharia da Polícia, 300º Regimento de Artilharia, 300º Batalhão de Comunicações, Serviços de Abastecimento da Polícia, Batalhão Médico da Polícia, Batalhão Veterinário da Polícia, Divisão Policial SS no início de 1943, o 1º Regimento de Granadeiros SS, o 2º Regimento de Granadeiros SS, o 3º Regimento de Granadeiros SS, o Regimento de Artilharia Policial SS, o Batalhão de Reconhecimento Policial SS, o Batalhão Antiaéreo Policial SS, o Batalhão de Engenharia Policial SS, o Batalhão de Comunicações Policial SS. A conclusão que chegamos é que a Polizeidivision foi uma divisão policial que fez parte da SS. Como soldados, foram árduos em manter suas posições, todavia o fim era inevitável. No próximo episódio falaremos da 6ª SS Nord, ou 6ª SS Gebirgsdivision Nord. Se você não se inscreveu,